O desaparecimento do universo, capítulo 2, continuação. E a puxar. Bom, vamos repetir a pergunta. Então, o Gary fala, como você sabe disso? Ah, eu esqueci, vocês sabem de tudo. Era sobre ele sonhar com índios americanos. E a puxar. Sim, mas queremos lembrá-lo de que só podemos trabalhar com você usando palavras e símbolos que compreenda. Você teve milhares de vidas, incluindo muitas vidas cristãs e de formas variadas, e muitas outras que envolveram religiões que a maioria das pessoas nem sequer conhece. Por exemplo, como um aborígene, sua experiência era de que o mundo do espírito, ou Wicca, como você o chamava naquela época, era tão real para você, ou ainda mais real, do que sua suposta vida desperta. Mas de todas as suas vidas até agora, seria difícil escolher uma mais gratificante do que na época em que você foi amigo e aluno de um maravilhoso professor espiritual, um índio americano conhecido como o Grande Sol. Há 1000 anos, existia uma cidade tão grande quanto Boston ou a Filadélfia, do início de 1800. Esse ponto de encontro ficava ao redor do que agora é São Luís, mas seus habitantes não incluíam pessoas brancas. Nele havia casas, não tendas. As tendas eram usadas principalmente pelas tribos das planícies, que viajavam de acordo com as estações. Você era um índio que vivia nessa cidade e conhecia aquele que as pessoas diziam ter vindo do sol, para ser um mediador entre o céu e a terra. Elas o chamavam de o Grande Sol. Ele rejeitou o sacrifício humano, ensinou a maioria dos 10 mandamentos e um pouco da sabedoria de Jota 500 anos antes de qualquer homem branco ter trazido a Bíblia para a América. Ele era como um rei ou um papa e vivia no topo de uma maravilhosa colina artificial, em uma estrutura que o povo tinha construído para ele como um sinal de amor e de respeito. Embora não existisse uma linguagem indígena escrita naquela época, a pronúncia do nome da cidade seria escrita como Cahokia, e o Grande Sol era conhecido e respeitado por todo o coração do continente. Os rios ligavam a cidade às diferentes partes do país, e você ganhava vida como comerciante de peles. Você sempre fez questão de compartilhar alguns dos ensinamentos do seu amigo com as tribos com as quais negociava, e sempre ficava feliz em voltar para casa e aprender mais com esse homem, que era um ser espiritual iluminado. E o Gary, tem algumas imagens disso na minha mente. Diga-me, esse cara está no livro dos Mormons? Que é puxar. Não. Joseph Smith não estava ciente dele, nem a maior parte das pessoas brancas. A história indígena americana era uma tradição oral. Smith estava fazendo outra coisa. Ele transcreveu o que deveria a partir daquelas placas de metal que estava traduzindo. De qualquer forma, o Grande Sol era muito parecido com Jota, só que 1000 anos depois. Não vamos lhe contar uma longa história sobre aquela vida ou sobre seu professor. É nesta vida que estamos interessados. Estamos lhe dando algum contexto para ajudar a prepará-lo para a forma mais nova e avançada dos ensinamentos de Jota, e é por isso que queremos adverti-lo sobre um erro menor que foi cometido pelo Grande Sol. Todos cometem erros, até mesmo seres iluminados. A Terra não é um lugar de perfeição. Na verdade, ela é projetada para ser um lugar onde a verdadeira perfeição é impossível. Você pensa que o universo está evoluindo para a perfeição. Essa ideia é falsa. O universo é estabelecido para parecer que está fazendo isso, mas ele, na verdade, só está girando em seu próprio eixo, repetindo o mesmo padrão inúmeras vezes de formas diferentes. Isso é um truque ao qual você ficará preso. A diferença entre seus erros e os erros dos seres iluminados está na habilidade deles de praticarem o perdão verdadeiro. Eles percebem que, se os erros dos outros devem ser perdoados imediatamente, então os deles também devem. Também sabem que o que fazem de fato não importa, mas poucas pessoas estão prontas para aceitar isso. A maioria carrega consigo seus erros e suas culpas por eons, embora não exista necessidade disso. E um quadradinho. Você pensa que o universo está evoluindo, mas ele realmente só está girando em seu próprio eixo, repetindo o mesmo padrão inúmeras vezes de formas diferentes. E o Gary pergunta, então, como foi que ele estragou tudo? E a Porchat, ele não fez isso de verdade. Ele era apenas uma questão de como ele passava seu tempo. Ele teria servido melhor as pessoas se simplesmente as ensinasse sobre a verdade. Tanto naquela época quanto agora, no norte, sul, leste ou oeste, o mundo precisa de ajuda. Ele está cheio de pessoas atacando outros mentalmente
e que nem mesmo sabem que estão atacando. Elas apenas pensam que estão certas, são calmas ou são algum tipo de vítima. O grande sol se permitiu ficar distraído em relação ao que era mais útil. Já lhe dissemos que aquele que é o mesmo iluminado dificilmente busca papéis de liderança. Há 2000 anos, muitos do nosso povo queriam que Jota fosse um Messias majestoso, em vez de Messias sacerdotal, mas ele ficava feliz em apenas compartilhar a verdade com as pessoas e em dar a elas sua experiência. O amor de Deus era seu único interesse. O grande sol, entretanto, tornou-se muito parecido com um papa. Ele acabou como a maioria dos outros líderes espirituais convencionais, perdendo seu tempo com política e distribuindo chavões espirituais em público, em vez de levar as pessoas a um nível totalmente novo, que era o que elas de fato precisavam. Deixe a política para os políticos. Dê a César o que é de César. As pessoas precisam ser ensinadas, mas se você realmente lhes disser a verdade, será obrigado a desistir de alguma popularidade. Você terá que aceitar isso, mas que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, o grande sol se tornou um grande tomador de decisões e as pessoas pensaram que aquilo era importante. O que era mesmo útil era quando ele falava com as pessoas, uma a uma, ou em pequenos grupos. E lhes contava tudo o que sabia, em vez de reter tudo, preocupado com a maneira como elas iriam receber isso. Nós já dissemos que você não tem que dizer nada a ninguém se não quiser. Se escolher ensinar de vez em quando, então é melhor dizer a verdade e ver algumas pessoas partindo do que dizer a elas o que querem ouvir e fazer com que fiquem. O sucesso do mundo está em manter muitas cabeças acenando em concordância, mas a verdade não faz as pessoas anuírem, ela as deixa chocadas, ou pelo menos as faz questionar muitas coisas. No fim, o grande sol desejou ter ensinado mais e feito menos relações públicas, o que acabou ocupando cada vez mais seu tempo. No final de sua vida, ele sabia que tinha sido completamente perdoado. Só tinha esse pequeno arrependimento em relação ao não ter usado seu dom de maneira mais construtiva, um arrependimento que ele depois perdoou. Obviamente, estamos trazendo isso à tona agora para ajudar você. Não tente se tornar algum tipo de figurão. Apenas diga a verdade às pessoas e deixe que o Espírito Santo cuide do resto. Você deveria passar a maior parte do seu tempo aprendendo com ele, não tentando ser uma estrela. E o Gary, você disse que eu fiz muito progresso naquela vida? E a Portia, sim. Mas porque você acha que foi assim? Você passou apenas uma pequena parte do seu tempo ensinando e a maior parte do tempo ouvindo o seu amigo. Você foi afortunado o suficiente para ouvi-lo em particular, onde ele era mais aberto e detalhista. Em outras palavras, você era um aluno. Assim, nós lhe damos esse indicador adicional que é um que você já está vivenciando, mas do qual deveria sempre ter o cuidado de se lembrar no futuro. Os maiores progressos não são feitos sendo um grande professor, eles são feitos sendo um grande aluno. E o Gary, o grande sol veio mesmo para a Terra do Sol? E a Portia, nunca leve a publicidade a sério. E o Arthur, de qualquer forma, seu amigo lhe disse que tinha nascido como qualquer outro homem. Algumas vezes, as pessoas insistem em dar muita importância ao trivial e não prestam atenção no que é o importante, como ir para casa. E é isso que nós viemos ajudá-lo a fazer. E nós vamos continuar este mesmo capítulo em cenas dos próximos capítulos.